Os anjos são essencialmente espíritos. O que quer dizer isso? Invisíveis, espíritos. Os anjos, embora espíritos, recebem poder para se fazerem, agora vem aquele ponto que nós estamos falando, se fazerem visíveis na semelhança de forma humana. Caracteristicamente eles são espíritos, você não vê, são invisíveis, né? Tem anjos aqui? Onde é que eles estão? Ela disse que eu chamo ela sempre de anjo. E você acreditou? Esse anjo dá pra ver. Mas a Bíblia não Ela fala de anjo. Ela acredita Não fala de anjo. Tadinha. Mas tem anjos aqui? Onde é que está, Loli? São espíritos, eles estão em todos os lugares. E são exércitos, nós vamos ver daqui a um pouco. É anjo que não acaba mais, viu? Tem muito anjo. Deus tem uma miríade, exército de anjo. Então, eles são espíritos, mas às vezes eles se fazem de uma pessoa. Eles aparecem conversando como uma pessoa. Vamos abrir Hebreus 1 e 13, que caracteriza anjo como espírito. Novamente lá para Hebreus 1, está vendo? Lá em Hebreus 1. Hebreus 1 é muito bom esse trecho para ilustrar o assunto. 13. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. 14. Não são todos eles o quê? Lembra que eu falei? Espíritos ministradores. Então eles são espíritos. Não é um corpo humano servindo como um ser humano. É um espírito servindo a Deus. Então eles podem se locomover. Eles podem estar aqui agora e podem estar... E eles não são onipresentes. Eles podem se dirigir imediatamente para a Europa. O anjo pode estar aqui, pode estar na Europa, pode estar na Ásia. São espíritos administradores. Então, Efésios 6 e 12. Efésios 6 e 12. Quantos textos nós temos na Bíblia, né? Sobre o assunto angelical. Diz aí: porque a nossa luta não é contra o sangue e carne. Essa expressão é contra os principados e potestades, ela sempre identifica anjo como espírito. Potestade é espírito que está no espaço, que tem poder. Potestade é poder. A palavra vem do latim. Potestade. Poder. Principado também. Tem essa ideia de espírito. É aquele texto que eu disse que Paulo fala em Romanos, não é? Nem os poderes e as potestades podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós temos que lutar contra espíritos, contra dominadores deste mundo tenebroso. Nós vemos os anjos? Não vemos. Os anjos maus, por exemplo, nós vemos? Não estamos vendo. E quem é que está governando? Quem é o príncipe desse mundo? Hein? Onde é o trono dele? Alguns dizem que é na Igreja Católica, que é o Papa. Na verdade, é um espírito dominador e praticante só do mal, da mentira, do engano. Não é Satanás, o príncipe desse mundo, mas espírito. Então aqui Paulo está mostrando isso, contra as forças espirituais. Nós temos que lutar contra as forças o quê? Espirituais. A coisa está piorando. Lutar contra as forças espirituais do mal. Então pode ser um espírito que faz o bem e pode ter um espírito que faz o
O Satanás é um espírito que só faz o mal. Forças espirituais do mal. Nas regiões celestes. Então eles estão circulando, né? Circulando no espaço. Rodeando, diz ele, está ao redor de nós, né? Espírito. Você sai de casa de manhã, orou, leu a Bíblia, bem intencionado. De repente ele faz você ver uma vedete passando na tua frente, aí quase pelado. Aí você se sensibiliza carnalmente e acaba pecando naquele dia, fazendo um negócio que não deve fazer. Atrás de uma mulher, crente, e cai, isso acontece. Quem que é o responsável por toda essa tragédia? O espírito de Satanás, que ficou na tua cola. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Gente, a ação espiritual do mal é muito grande, é muito forte, gente. Porque as guerras, porque a Síria, com aquele milhares de pessoas morrendo lá, milhares. Porque o islamismo terrorista, que está fazendo coisas como fizeram essa semana. Por quê? Quem está atrás disso tudo? O espírito de Satanás. Ou não? Claro que é. São os anjos do mal. Vamos falar sobre os anjos do mal depois. Mas são anjos. Anjos caídos, anjos que rebelaram contra Deus. E agem e continuam agindo para destruir a obra de Deus. Destruir a criatura de Deus. E quantas vezes nós somos vítimas disso, né? Ou não? Somos. Mentindo às vezes, fazendo coisas que não devemos fazer. Então esses são homens dominadores, são fortes. E temos que ter a consciência desses espíritos do mal, que diz aqui. Força, olha a palavra forças. O que é força? Força é um exército, é uma companhia de soldados armados para combater. E eles são... Vamos ler também isso, depois é uma companhia, é um exército. Aliás, essa é uma expressão na Bíblia a respeito dos anjos, exército. Então, forças do mal nas regiões celestes, eles estão aí, ó, andando. Agora eu vou pegar o Davi, deixa o Davi comigo. Aí é o Davi, enquanto ele não derrubar Davi, ele fica, né, rodeando, até ver se ele consegue derrubar, né? E é terrível. Eu acho que já contei isso uma vez, estava lá na igreja, na Vila Clementino, no tempo que nós tínhamos a escola, o CTB lá, alunos internos, eu ficava meio-dia lá, dando expediente na igreja, estava lá no escritório à tarde, e de repente tocou a campainha lá da rua, a zeladora lá, não sei se o Baltazar, não sei quem foi que veio, olha, tem um homem aí, querendo falar com o pastor, aí está desesperado lá na porta. Eu falei, pode entrar. Ele entrou, sentou, começou a chorar. Aí ele diz, olha, eu sou um crente, deu lá a denominação dele, parece ser um bom crente. Tal, não, eu sou crente e tal, fico na igreja, babá. Mas eu acabei de cair com uma prostituta. Caí em pecado com uma prostituta. Não aguento mais, eu preciso falar contigo, preciso orar, preciso pedir perdão a Deus. Eu achei ótimo o que ele fez, porque muito crente faz isso e não está nem aí, né? Domingo está tomando a ceia, né? O que é errado. Tem que acertar a vida primeiro. Não adianta você estar lá na companhia dos santos e estar na companhia de Satanás dentro da ceia. Pode, acontece. E ele então chorou, falou, então oramos juntos, tal. Eu expliquei para ele que pecado perdoado é pecado esquecido, que ele saiu confortado dali. Mas o que marcou naquele dia, eu nunca esqueci essa figura, o desespero daquele homem por ter pecado. Um crente, ele acha que nunca tinha feito isso. E de repente caiu. Quem é que ele foi na cola dele? Espírito do mal, Satanás. Espírito. Não apareceu, não. Né? Não apareceu falando com ele, ô meu amigo, eu sou teu amigo, tal, eu me chamo Satanás. Eu queria te apresentar uma pequena aí, bonita, tal, não sei o que, tal. Vamos ver, vamos conversar um pouco. Nada disso, ele não agiu assim. Espírito, ele levou, e ele procura levar o crente para o pecado como espírito, é o espírito. Agora, outras vezes ele aparece como uma pessoa, ele se transforma numa pessoa.
Efésios 6 e 2. Esse versículo de Efésios 12 é muito importante, irmãos. Muito importante. Dominadores desse mundo tenebroso. Nós temos que lutar contra isso. Principados e potestades. Contra forças espirituais do mal. Tudo isso se refere ao espírito demoníaco. Aos espíritos demoníacos. Que estão aí ao redor de nós para nos fazer cair. Temos que ter consciência dessas verdades. Assim como temos os espíritos, os anjos bons, que estão ao nosso redor para nos proteger, tem os anjos maus que tentam pegar a brecha, entrar pela brecha, né? Às vezes fazendo associação de ideia, visualizando às vezes um programa de televisão, uma revista. Eles têm os meios, né, de trabalhar e derrubar o cristão. São anjos, anjos maus, né? Bom, agora, eles podem se personalizar. Os anjos, embora espírito, recebem poder. Agora, isso é poder. O que é isso? É um poder excepcional, que nós não temos. Eu não posso virar um espírito. Dizem alguns que têm experiência espírita, Zé Carlos me contou isso, que ele saía do corpo, Zé Carlos do Rio. Ele foi espírita roxo, que ele saía do corpo também, às vezes. Eu não é minha experiência, eu não posso opinar sobre isso, eu tenho que me valer dos que falam, dos outros que tiveram experiência, né? Agora, eu acho é muito difícil. Alberto, você quer virar espírito? Você pode virar espírito? Agora vou me virar espírito. Não dá, não tem como. Você pode, vai pedir Deus, me vire espírito. Não existe isso, não existe na Bíblia, essa possibilidade. Entende? Se Satanás opera isso, porque é Satanás que opera, isso é outra coisa. Mas na área da comunhão com Deus, isso é absolutamente impossível. Não é? Virar o espírito. Mas eu não preciso virar no espírito, porque o espírito se vira a gente. Pegou a ideia? Eu não posso virar. Ele tem poder para se transformar num ser humano. Talvez isso é sério, né? Que as pessoas tiveram foram semelhantes à experiência que o Senhor Jesus teve quando tentado por Satanás. Ele levou para ver eu também acho. as glórias dos mundos. Então talvez Satanás tenha o Zé Carlos saiu do espírito, de levar pessoas para verem outras coisas em outros lugares. E aí elas dizem que o espírito delas saiu do corpo. Mas eu acho que é ação satânica essa, né? Mas não acha que é ação satânica. Não é Deus que faz isso. É ação satânica. Não há poder nelas para fazer isso. Agora, o próprio espírito satânico, ele se transforma em pessoa satânica. Ele pode ser um anjo de luz, inclusive, né? Um anjo de luz. Parecia como uma coisa brilhante na tua presença, diz a Bíblia. E que te engana. Você pensa que é de Deus. Ele é tremendamente maquiador. Maquiador como ele não tem. Ele muda tudo. É como você diz, a tentação de Jesus é uma prova disso. Ele sabe maquiar, ele sabe dourar a pílula. Ele sabe enganar, ele é o pai da mentira. Agora, ele tem poder. O que eu estou descartando aqui é o poder de Satanás, distintivo do poder do homem. Ele tem um poder que o homem não tem. Ele pode se transformar de espírito em pessoa para tentar o homem numa forma que possa levar o homem ao pecado. Pode. Às vezes você pode ter uma pessoa, ter um amigo que foi tomado pelo espírito. Foi endemoninhado no sentido não de ficar estrebuchando, não. E conversar com você. Existe isso. Pessoas que são dominadas pelo espírito de Satanás. Então o seu espírito toma a pessoa. Então o que aconteceu com aquela pessoa? Está personificando o anjo mau, o Satanás. E tentando iludir a pessoa humana. Eles agem assim. Pode ou não? Claro que pode. Eu fico, por exemplo, vendo um governante decidindo guerrear, entrar na guerra. Uma coisa terrível. O ato de um governador dizer declaro guerra contra o Brasil, isso é um ato importantíssimo. É um ato temeroso. É um ato gravoso. E eu acho que aí está a ação de Satanás. Levando aquele governante. Só que não é. Ele... Através de quê? Através do conselho de outro país, de um outro presidente. Que foi, ele usa as pessoas, se personaliza
Ele se personaliza para agir com facilidade no convencimento do pecado, tá? No cometimento do pecado. Convencer a cometer o pecado. Entende? Às vezes um amigo, no emprego, na escola, eu estou tratando do aspecto moral há pouco, né? No aspecto moral isso é muito comum. Às vezes um amigo de um jovem crente da igreja, que é muito safado, sem vergonha, começa a buzinar o ouvido do seu colega e começa a contar histórias. Quem é que está falando ali para o crente? Quem é que está falando para o crente? Satanás. Se personificou num colega depois para falar. Podemos usar, ele inspira. Satanás inspira as pessoas. Exatamente. Então veja que a ação satânica é muito forte. Ele tem esse poder. Ele inspirou até Pedro, né? Falar. Pedro, lá diz lá a Bíblia. Arreta Satanás. Diz. Inspirou E o Pedro chegou e chamou, já falou que Jesus estava falando bobagens, hein? E o Senhor disse, oh, sai, vai embora, Satanás, sai daí. Sai daí. Estava ali Satanás personificado em Pedro, ou não? Claro que não. Então, eles são seres, eles são anjos, são espíritos que recebem poder para se fazerem visíveis. Se fazem invisíveis. Você não vai ver o diabinho com o chefrinho ali falando para você, olha, sai com aquela mulher. Você não vai ver. Vai ver? Você vai ver se um colega dando argumentos para te levar ao pecado, uma moça, um rapaz. Quantas moças se desgraçam com rapazes, moças da igreja hoje? Às vezes, a pedofilia, que às vezes muito mais é uma ação consentida. Sabe que pedofilia muitas vezes é ação consentida. Só que o menino se arrepende depois de ter aquele trauma todo, né? Que muito. Esses padres que levam as crianças para cometer pecados sexuais. Eu sei que muitos deles têm o consentimento até das crianças, eles têm a lábia, né? Só que depois a pessoa, poxa, o que eu fiz? Então o Satanás está agindo. Quem que está agindo isso aí? Satanás. Satanás está agindo. E com anjo de luz, muitas vezes. Já viu um padre conversando com um adolescente para levar ele para uma ação sexual? Levando a lábia e tal. Não, porque no céu não tem problema. O cara inventa história. Satanás é esperto, babu. Só que ele usa ele se personificou. Então, e na Bíblia nós temos casos de personificação satânica. Vamos ver aqui. Recebem poder para se fazerem visíveis na semelhança de forma humana. Na semelhança de forma humana. É um homem diferente? Não, usa uma forma humana que já existe. Concorda? Olha, tem caso, por exemplo, aquele caso agora do americano de origem árabe, que matou 50 pessoas lá naquele baile gay, lá naquela casa de gays. Ele era frequentador da casa de gays e tinha uma mulher dele também que ia lá com ele. E a mulher comprou arma para ele. Quem que convenceu a mulher para comprar arma? Satanás. A mulher sabia do plano, ela confessou que sabia do plano e não falou nada para a polícia. Quem é que agiu nesse sentido? Satanás. Ele frequentava a coisa de gays lá. Ele saiu com homens. Estou descobrindo isso agora. No entanto, o Satanás foi enchendo a cabeça dele, envolvendo até o ato, usando pessoas. Muita coisa ruim que acontece, muito é por influência pessoal, ou não é? Quantos matam por influência pessoal? Você conta, e aquele cara me fez isso, liquida com ele, aí tem um cara ali, você dá R$1.000 para ele, vai lá e mata o cara. Pô, boa ideia, você dá R$1.000 para ele, manda matar. Não está assim hoje? Quem está agindo? Satanás. Ele trabalha com os céus, mas muitas vezes ele também fala no nosso ouvido como cristão para fazer coisas erradas. Claro. Ele tentou, inclusive, o Senhor Jesus para fazer coisa errada. O próprio Senhor Jesus. Então Jesus respondeu através da palavra. Ali no caso de Paulo em 2 Coríntios 12, eu vejo um pouco disso, porque quando ele diz Satanás, né, te falou do espinho na carne, Satanás estava buzinando Paulo para buscar a Deus, para se livrar do espinho.
Você vê toda uma administração satânica ali, que Deus derrubou com a graça. A minha graça te basta. Para com isso, Paulo. A tua conversa comigo é satânica. Não tem nada de espírito na carne, não. Fica quieto. Quantas vezes a gente toma uma atitude errada, né? Mas ali não foi uma pessoa que apareceu para Paulo. Satanás incutiu ideias erradas na mente claro, dele. aí não é o pessoal, não estou falando. E ideias que ele até colocou diante de Deus, né? Exatamente, ele trabalhou para confundir Paulo. Confundir Paulo. E o Senhor disse, acima de tudo está a minha graça, Paulo. Então, mas realmente ali ele não se personificou, né? Não houve esse caso. Bem, para se fazer invisível e semelhança de forma humana. Gênesis 19:1. Agora chegamos àquele caso, viu, Davi? Ao anoitecer vieram dois anjos. 19 Ao anoitecer vieram dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra. Eu gostaria de saber sobre essa palavra prostrou-se. O que tem? Aqui está usando a palavra que Jó se prostrou. Eu não creio que prostrou e adorou. Aqui são anjos bons, né? Aqui não é anjo mau. Aqui é quando eles chegaram lá para falar com Abraão, não é? E diz agora meu senhor, fala meu senhor, por exemplo, prostrou. Esses anjos que chegaram se transformaram em homens, mas eram anjos bons, não eram anjos maus. É isso que eu quero dizer. Mas mostra o quê? A personificação de anjos. Anjos que se transformaram em homens para conversar com quem? Jó. Hein? Ló. Com Ló, exatamente. Aqui foi Ló. Isso é só o cumprimento. Abraão é outro trecho, não é? É só o cumprimento oriental. É a saudação oriental. Ele não adorou. Não é reconhecido. Então, esse é o pensamento. Ele não adorou. Mas então continua aqui. Levantou-se e ao encontro prostrou-se rosto em terra. Disse-lhes: eis agora meus senhores. De repente, quem é que ele estava vendo? Estava vendo homens. Foram anjos transformados em homens para mandar um recado, uma mensagem. E conversou com eles. Instou-lhes para ficar. Entraram, deu-lhes um banquete. Esses anjos nunca comeram um banquete tão bom. Deram um banquete, fez assar pães de água, mas antes de deitar-se, os homens daquela cidade cercaram. E olha aqui, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, e todos por todos os lados, e chamaram por lá e disseram: onde estão os anjos? Não, onde estão os homens? Quem eram esses homens? Anjos, transformados em homens, para uma missão divina, falar com Ló. Não é isso? Está aí? Não é isso? Então nós vemos que eles se transformam, tem o poder de se fazer gente. Claro que tudo isso é sob a permissibilidade de Deus. Estão sujeitos a Deus. Todos estão sujeitos a Deus. Quando Paulo diz Deus não vai permitir ninguém ser tentado além das vossas forças, o que é que Deus está dizendo? Antes darei juntamente com a tentação o escape. O que é que ele está dizendo? Ele define o limite. Ele é soberano. Ele é soberano e define o limite, inclusive de Satanás, para me tentar. Quer dizer, se eu cair em pecado, não é porque a tentação foi mais forte do que eu. É que eu não me submeti à orientação do Senhor e me deixei levar pelo engano satânico. Não é? Então eu sou responsável perante Deus pelo meu erro, se eu cair em pecado. Porque Deus não deixa tentar além das nossas forças. Está escrito isso aí, e eu creio nisso. Né? Então aí vemos como Deus controla tudo. Mas eles têm esse poder de se transformar em pessoas humanas. E aqui vemos também, homem. O povão vai lá, onde estão aqueles homens que entraram aí e tal, né? Eram anjos, transformados em homens. Entraram no banquete, comeram,
como homens. E é interessante que, como eles eram homossexuais, o que os atraiu não foram mulheres, foram homens. Então os anjos tinham aparência masculina mesmo. Exatamente, tinha aparência masculina, é verdade. Isso responde um pouco àquela pergunta, né, que foi feita, né, de ser homens ou ser mulheres. Eu nunca vi anjos mulheres, claro, na Bíblia não tem. Aí então, onde estão aqueles, né, que... onde estão aqueles homens da cidade cercaram a sua casa, de todos os lados. Onde estão aqueles homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze fora a nós para que abusemos deles. Para que abusemos deles. Olha aí. Saiu-lhes então a porta, Ló fechou após si e disse: rogo-vos, irmãos, que não façais mal. Tenho duas filhas, o tratai como vos parecer, porém nada façais desse homem, porque se acha sob a proteção do meu teto. Vai por aí. Então nós vemos aí a possibilidade que o anjo tem de se transformar numa pessoa humana. Para quê? Para cumprir uma missão. Para cumprir uma missão. Se for anjo mau, missão satânica, derrubar o homem. Se for um anjo bom, para beneficiar o ser humano, o Filho de Deus, ok? Então temos aí. Os anjos maus também têm essa possibilidade? Os anjos maus também têm essa possibilidade? Eu acho que tem. Para o mal. Tem algum trecho na Bíblia? Nós vamos chegar lá. Ou eles usam pessoas que se... Não, eles podem também se transformar em homens para levar o homem ao pecado, levar o homem ao erro. Sim, mas porque aqui os anjos se transformaram em homens. Sim, para uma mensagem. Eles não entraram no corpo de um homem. Aqui é diferente daquilo que eu falei há pouco, que é eles usarem uma pessoa humana. Aqui é diferente. Então, aqui eles vieram como anjos e se transformaram em homens. Sim. Então eu quero saber se os anjos maus também têm essa possibilidade. Eu acho que sim. Ou se eles usam homens que já existem. Possessão. Eles também podem usar, mas eu acho que eles podem se transformar também. Lá em Gênesis. Paulo diz que eles podem se transformar em anjos de luz, inclusive, né? Mudar as características deles para enganar. Forma física, no caso, né? O irmão Davi, lá em Gênesis, no capítulo 6, né, que, na depravação, que fala que os filhos de Deus viram as mulheres formosas e tal, e formaram corpos para si. Eu acho que é o caso que o irmão Jairo está falando, né, da possibilidade de eles fazerem corpos para si. Né? Vamos chegar lá depois, gente. Não vamos chegar dos homens maus depois. Seres pessoais. Bom, eu estava dizendo que pelas escrituras, tem várias referências aqui. Gênesis 19:1, versículo 5 também de Gênesis, né? 19, já vimos. Êxodo 13:2, também temos, já vimos também. Números, vamos ver Números 22 e 31. Números 22. Todo o trecho já é. Todo o trecho? Não, vamos ler aqui apenas. Vamos ler apenas o versículo, Gênesis 22 a 31. Eu queria que lê todo o trecho. Vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês. O anjo do Senhor, começando na página, acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. É o caso de Balaão, não é? Bom, ora Balaão ia a caminho montado na sua jumenta e 2 dos seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, e ficou parado no caminho com a sua espada desembainhada na mão. E vai por aí, eu não vou ler o trecho todo, versículo 24. O anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro. Você vê aqui mostra a transformação do anjo em ser humano, em ser que impedia a jumenta, o jumento de se locomover, na jumenta se locomover. Vendo, pois, a jumenta que o Senhor cozeu-se contra o muro e comprimiu-se com o pé de Balaão. Então temos fatos físicos, né, acontecendo, né? Está com fatos físicos acontecendo.
por isso tornou a espancá-la. Então, anjo, então várias vezes repete, quem é esse anjo do Senhor aqui? É um anjo personificado, tentando que Balaão fizesse o que Deus não queria. Exatamente isso, tá certo? Agora tem outras referências aqui, Juízes, tem várias referências em Juízes tem várias referências, vamos ler algumas. Juízes 1, vamos ver o versículo 2, versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Subiu o anjo do Senhor em Gilgal a Boquia e disse, do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. O que é aqui? Uma personificação, se transformou em pessoa humana e falou com eles. Está claramente dito isso aqui. E disse, conversou com eles. E temos outros versículos em Juízes iguaizinhos a este, 6 e 11, 6 e 22, 13 e 13, e vai por aí afora, 13 e 6. Esse é um comentário de Scofield, que eu botei aqui, né? Tem na Bíblia dele. Bom, pelas escrituras citadas, é claro que os anjos assumem a aparência humana para o cumprimento de sua tarefa em relação aos homens. Adotam aparência humana, adotando a aparência humana. Eu falei há pouco na personificação, usando pessoas humanas, né? Adotam a aparência humana. Eu estava lendo aqui. É claro que os anjos assumem a aparência humana para o cumprimento da sua tarefa em relação aos homens. Volta a Hebreus 1:14, nós já vimos, né? Não preciso voltar a esse trecho, porque já lemos mais que uma vez. Atos 12, 7 a 10. Vamos ler esse trecho. Atos 12, 7 a 10. Acharam? Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Aqui se trata quando Pedro estava preso. Ele tinha alguma possibilidade de sair da cadeia? Nenhuma. A igreja estava orando por ele, né? Como é que Deus resolveu o problema? Mandou um anjo lá. Vai lá e solta Pedro. Agora, ele chegou lá impessoal? Não, ele chegou pessoalmente. Conversou com Pedro. De uma forma humana para conversar com Pedro. Eu não acho que ele chegou com asinha e ficou no ar assim, batendo a asa. Pedro, vem comigo. Pedro, não. Ele tomou forma humana e conversou com Pedro. Vem cá. Eis, porém, sobreveio um anjo e uma luz iluminou a prisão. Tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram da mão, disse o anjo, cinge e calça a sandália. E ele assim o fez, disse mais, põe a capa e segue-me. Seguiu uma pessoa. O anjo foi na frente, tudo foi abrindo, ele foi dando. O anjo do Senhor, personificado, libertando Pedro. E o Pedro ficou livre da cadeia. Então estamos vendo esse aspecto. Nós estamos falando sobre aparência e características de anjos, né? Eles podem tomar forma humana. Então, nós vimos Atos 12, 7 a 10. Então, os anjos assumem a aparência humana para o cumprimento de sua tarefa em relação aos homens, porém são essencialmente espíritos. E podem se transportar rapidamente. Eles não são onipresentes, mas se transportam rapidamente. Eu não sei que velocidade. A Bíblia não dá esse detalhe, mas eu tenho a impressão que eles podem ter uma velocidade inimaginável. Talvez, sei lá, velocidade do som, mais que o som, talvez tenha a capacidade de riscar o espaço rapidamente para atender os propósitos do Senhor. Aí temos Daniel 9:21 também, pode ler. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha presenciado na minha visão ao princípio,
Veio rapidamente voando, me tocou a hora do sacrifício da tarde. Veio rapidamente voando, né? Diz aí, voando. Veio o quê? Quem é que foi? Quem é que foi? Gabriel. Hein? Quem é que foi voando rapidamente? Gabriel. Gabriel? O anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Bom, mas são essencialmente espíritos, podendo se transportar rapidamente. Em Apocalipse 14, 6 também lemos isso. Vi outro anjo voando, o verbo voar. Voar aqui é com rapidez, né, pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, e vai por aí. O anjo voando. Então nós vemos, a primeira coisa sobre a aparência do anjo, de anjos, é que os anjos, embora espíritos, recebem poder para se fazerem visíveis na semelhança de forma humana. Pelas escrituras nós podemos perceber que é claro que os anjos assumem a aparência humana para o cumprimento de sua tarefa. Eles podem se transformar em seres humanos para o cumprimento de sua tarefa em relação aos homens. Porém, são essencialmente espíritos e podem se transportar rapidamente. Ponto. Deixa eu me dizer uma coisa agora. Vocês já ouviram histórias contadas de certas situações de grande perigo, que de repente aparece uma pessoa e conversa com uma pessoa que não conhece, conversa e livra aquela pessoa de um desastre? Já ouviram? Eu já ouvi histórias dessas. Eu tenho que Deus usou anjos para estar na minha pessoa, talvez para fazer um benefício desse. Eu creio nisso. Ou não pode? Claro que pode. Isso tem registros disso, muitos registros. A pessoa diz, foi por Deus. Alguém chegou e me falou, olha, então eu fui lá e quando soube, tinha tido um grande desastre, que a pessoa se livrou. Porque Deus é que tem o controle de tudo. Deus é que sabe aquilo que nós devemos ser ou não ser. Quando devemos ir ou não devemos. Claro que Ele respeita nosso livre-arbítrio. Se o cara quer guiar o carro a 200 por hora para morrer, é problema dele, não é de Deus, certo? Ah, Deus quis coisa nenhuma. Deus mandou o anjo, mas o anjo ficou lá atrás. Você andou a 200, o anjo anda a 80. Então não dá. Entendeu? É interessante. Agora, mas Deus pode usar uma pessoa para evitar uma catástrofe, às vezes, para uma outra pessoa. O que vocês acham? Eu tive uma experiência. Eu conheço situações dessas. Eu estava de viagem no Mato Grosso e queria voltar à noite. Eu parei na casa de um parente e falei, me acorda da hora que eu vou sair. Acordaram-me, eu liguei o veículo, tentei sair da garagem, apagou todos os faróis, não tinha como sair. Voltei, tentei consertar, acendeu os faróis, saí novamente, apagou na rua. O anjo estava, esse anjo chamava-se apagador de faróis. 3 vezes aconteceu isso. Eu entendi que não era para mim. Que era Deus que estava. Não tem caso que era. Irmão. Saí na madrugada, 5 da manhã, acendi os faróis, usei o carro por mais uns 5, 6 anos, nunca apagou nada. Mas tinha algum obstáculo, né? Mas tem casos de situações de desastres que aconteceram e livraram, a pessoa foi livre. Acidentes aéreos, às vezes uma pessoa que, sem saber porquê, não pegou o avião na última hora. E o avião caiu. Então, eu creio, o nosso Deus pode tudo, Ele tem alguém que Ele protege. Quer ver uma coisa? Uma vez eu ouvi uma história do seu Maquiné, não sei se o Davi ouviu, que tinha um cara que jurou ele de morte lá em Minas, naquela zona da mata e tal. E estava sempre tentando pegar e nunca conseguia pegar o Maquiné. Então ele resolveu ir para a porta da região e hoje eu vou matar ele lá dentro pregando. E ele chegou quando ele estava pregando e quando ele deu os tiros, as balas não saíram. Nenhuma bala saiu. Seu Maquiné não atingiu o seu Maquiné. Pai, meu Deus, não pode fazer isso? Eu creio que pode. Então ele está um pouco dentro dessa maneira como Deus usa anjos, né? Personificados,
para livrar outros servos dele. Né? Entendeu? Fala, minha irmã. Assim como os anjos maus podem possuir o corpo de uma pessoa... Fala mais alto, minha irmã. Desculpe, mas eu... Assim como um anjo mau sim. pode possuir o corpo de uma pessoa... E também anjo bom, né? Um anjo bom pode? Também. Deus usa anjo. Pode ser mau. O mal é usado por Satanás. O bom é usado pelo Senhor. Essa é a diferença. O mal deixou de ser mensageiro de Deus. Até pode ser mensageiro de Deus. Deus pode usar o anjo mau, se quiser. Ele controla tudo. Mas o bom é esse mensageiro só de Deus, para as mensagens de Deus. Mas ela está perguntando. Nós vamos falar sobre esse ponto de mal A depois. pergunta dela é se um anjo mau pode incorporar, entrar no corpo, um anjo bom pode entrar no corpo de uma pessoa. Essa foi a pergunta dela. O anjo bom pode... Eu acho que sim, eu acho que não há limite para isso. Nós estamos falando do poder de transformação. E eu acho que então isso é ilimitado dentro da permissibilidade de Deus. Quando Deus permite, tudo bem. Irmão Jair, a Igreja Católica tem uma doutrina que fala que o anjo da guarda. Como? Né? O anjo da guarda. O anjo da guarda. O anjo da guarda. Isso. Nesse episódio da prisão de Pedro, os irmãos que estavam orando lá na casa da mãe de João, Marcos, foi João, né? Falou assim, não é Pedro, é o anjo dele. Isso aqui era uma crendice daquele povo da época, né? Isso aqui não tem... Eles não achavam que não era Pedro. Que não era Pedro, que era o anjo. Essa ideia de anjo da menina, o anjo de Pedro, era uma crendice. Eu entendi. Mas eu não sei, aí eu não vou até aí. Deus tem os seus anjos para proteger. Agora dizer que eu tenho o meu anjo, eu não tenho base na Bíblia, né? Vocês têm, Davi, algum pensamento sobre isso? Só Hebreus 1:14 diz que eles são espíritos ministradores enviados para serviço a favor de verdade da salvação. Entende? Mas então, dizer que eu tenho eu tenho o meu anjo da guarda, aí eu não tenho base bíblica para isso. Mas que os anjos andam ao redor isso tenho base bíblica. Agora essa pergunta se pode entrar um anjo bom para algum... Eu creio que é a mesma coisa, porque Deus tem o meu poder de que Deus usa. Deus pode usar. Deus usou lá no caso de Balaão, ele usou a própria mula lá, jumenta, ela não falou lá, não conversou. Entende? Deus pode usar qualquer coisa. Lá no caso de Jó, o Satanás não dialogou com Deus e disse, olha, você vai lá, pode fazer isso, mas não faça isso e tal. Eu acho que aí nós não podemos limitar Deus. Deus tem limite, eu não tenho base bíblica para dizer que Deus pode ser limitado. Não tenho. Agora, que eu tenho às vezes sido benefício através de irmãos e às vezes de irmãs, em algumas situações que me trouxeram bênção, isso eu tenho experiências pessoais. E que Deus usou alguém para me ajudar, me livrar de situações dramáticas. Eu tenho. No caso da morte do Janinho, como Deus operou comigo, conversou comigo na hora do desastre ali, logo depois. Eu não tenho dúvida que foi Deus trabalhando através dos anjos, conversando comigo. Eu não tenho dúvida de Deus conversando, citando a Bíblia. Isso me conforta sobre nós e me sustenta a fé. Não é? Esse nosso Deus é maravilhoso. Agora, quando nós pomos a nossa vontade contrária à vontade de Deus, aí muda todo o quadro. Aí muda o quadro. Muda tudo. Aí você corre o risco do seu livre-arbítrio, da sua decisão. Aí, fim de papo. Mas viu, Gério, também tem umas heresias aí que a gente ouve de vez em quando, grupos que surgem, pseudos estudiosos dos anjos, dizendo que cada pessoa tem um anjo e tem que dar nome para esse anjo. Não sei se você já tem... A Bíblia não é, até onde eu sei, pode ser que seja na Bíblia, eu não sei. Eu não sou doutor nisso. Mas eu acho que, até onde eu conheço a palavra de Deus, eu tenho lido muito sobre isso, eu nunca vi nada sobre isso. Eu quando ouço esses Agora, quanto às possibilidades, tudo para Deus, tudo é possível. Aí eu entro num campo de possibilidades imensas, infinitas,
que não posso definir. Infinitas que eu não posso definir, que eu não posso especificar. Está no âmbito do caráter absoluto de Deus, né? Quem sou eu? Tá certo? Bom, vamos continuar. Então a primeira, que nós ficamos um pouco nessa primeira, e já passou a hora, os anjos são espíritos, mas podem ser usados em forma humana, né? Tarefa em relação aos homens. Podem se transformar rapidamente, já vimos a coisa. Agora, vamos parar um pouco agora, parar às 25, tem uns 5 minutos, e começamos às 11h30, e vamos ver as outras características, aparências, né? São seres pessoais, imortais, gloriosos, as categorias de anjos, tudo isso aí nós vamos ver na próxima.